Bem-vindos, bem-vindas todos. E hoje a gente está aqui de novo com a Lê, que já veio uma outra vez, especialmente para a gente falar sobre o nosso projeto China, que foi e está sendo ainda muito especial, né? Na verdade, já começou, já teve e-mail e está começando tudo de novo, né? Não teve fim. Não teve fim e a gente espera que siga mesmo, né? Mas a gente viajou para a China mês passado, de fim de setembro até o meio de outubro. Fomos fazer workshops lá em Pequim. Então, tá um burburinho, né? Um monte de gente perguntando, mas vocês não falaram nada, ninguém contou nada, vocês só ficam falando nas internas da China. E aí, então, eu resolvi que a gente precisa falar mesmo, contar como é que foi toda essa experiência. E aí, acho que a gente pode começar, se tu quiser começar contando, como foi, porque foi tu que recebeu essa informação em primeira mão e trouxe para a gente compartilhar. Então, conta aí um pouquinho como foi que tudo começou. Então, muito obrigado pelo convite. E é muito bom estar aqui contigo de novo, né, para partilhar dos projetos, dos sonhos, das parcerias, da proximidade e tudo que envolve a nossa relação aí. Muito bom mesmo. Então, em 2021, em plena pandemia, eu dei um módulo online com o Brian O'Donnell, um helper americano, que foi meu professor, foi teu professor também, né? Sim. E num dos intervalos, ou quando a gente estava combinando as aulas, enfim, ele me falou sobre a viagem que ele tinha feito para a China em 2019. E aí eu quis saber mais sobre isso, se tinha a ver com outro projeto dele no Japão e tal. Ele disse que não. E aí ele me contou, assim, por cima, que eram palestras abertas, principalmente em ambientes acadêmicos, né? Então, era mais, assim, para mostrar o que era o Petwork, não era um trabalho específico, assim, que ele desenvolvia, mas eram palestras abertas. E ele tinha recebido o convite através de um outro Petworker, né? David Schwerin, que é de formação, ele é economista, fez um PhD em estudos espirituais, enfim. E esse David, ele já tem uma relação mais próxima com a China por conta de um livro que ele escreveu, que se chama Capitalismo Consciente. Recomendo também esse livro, é muito bom, tem em português. E ali nesse livro ele fala conteúdos do Petwork, mas não é um livro de Petwork, é um livro sobre capitalismo consciente. Ele tem um outro livro chamado Globalismo Consciente, que eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas acho que deve ser bem interessante que nem o primeiro. E esse livro fez com que ele fosse convidado por economistas chineses, enfim, acho que em 2000 já faz uns 20 anos que ele tem essa ligação com a China, por conta desse livro, né? E aí, como as pessoas perguntavam bastante para ele sobre o que era o Petwork e tal, que ele referia, em 2018 ele convidou, então, o Brian, não sei, acredito que eles devam ser amigos, não sei qual é a relação deles, além do Petwork, né? Convidou o Brian para ir para falar especificamente sobre o Petwork. E daí o Brian foi em 2018, foi em 2019 e era para ele ir novamente em 2020. E aí, com o advento da pandemia, isso ficou suspenso. E aí, em 2021, quando a gente se encontrou para dar o módulo, ele me falou sobre essas viagens que ele tinha tido. E aí, por eu querer saber detalhes, enfim, ele disse, a gente tem um grupo, eu, o David, uma pessoa que mora no Havaí, uma outra pessoa que mora na Califórnia, e mais a tradutora que mora na China, que tem encontros regulares, enfim, né, para falar sobre a China, porque não tem Petwork lá na China, né?
E aí ele perguntou se eu tinha interesse de participar desse grupo. É um grupo voluntário também, reuniões voluntárias, toda essa questão, Seguimos nos né? Seguimos voluntários. nos voluntários pela causa. Aí eu comecei a participar, eu acredito, o módulo foi em janeiro de 21, eu devo ter começado a participar em março, abril de 21, de uma primeira reunião, e basicamente eram reuniões assim para construir um site. Aí era esse cara que mora no Havaí, que estava, vamos dizer, modelando o site. A pessoa que mora na Califórnia é responsável por alimentar os conteúdos no site. Basicamente era esse o trabalho, o que botar lá no site, enfim. Tradução de palestra. Isso, que daí era mais essa pessoa que mora na China mesmo. E aí, quando chegou no meio do ano, porque daí é o verão lá nos Estados Unidos, verão também na China, né? Ele me perguntou se eu conhecia, o Brian me perguntou se eu conhecia alguma outra pessoa que falasse inglês, que tivesse interesse de participar dessas reuniões, enfim. E eu disse para ele que tinha algumas pessoas que eu sabia que falavam, mas eu achava coerente ou adequado perguntar para todos, né? Vai que eu não soubesse de alguém, enfim, né? Da comunidade da toda, comunidade, né? Do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Isso. Não perguntei para a comunidade Brasil. E aí eu coloquei assim, que havia, então, essas reuniões, quem tinha disponibilidade de participar e necessário falar inglês. E aí recebi a resposta da Fábia. Né? Tu foste a pessoa que respondeu prontamente, dizendo que tinha interesse, conhece o idioma e tal. E aí acho que eles estavam entrando meio em férias e tal, mas eu ainda pude participar de uma reunião com eles onde eu disse que eu teria um nome, e daí eles convidaram que tu participasse, então, a partir de setembro. E aí tu começaste a participar nesse escopo, assim, né, de o que oferecer online para essas pessoas na China. A tradutora é uma pessoa muito interessada no conteúdo, né? Eu nem sei como que ela conheceu o conteúdo, mas ela é muito interessada. Ela foi, ela me contou, que foi na casa lá na Califórnia, na Meijun, fazer os intercâmbios acadêmicos. Não, essa foi a essa é a outra tradutora. É verdade, que encontrou o livro. A primeira tradutora, a gente não sabe. Até a gente podia perguntar para ela, né, como que foi. Exatamente. Porque ela é uma entusiasta, assim, ela gosta muito do conteúdo, ela quer ler os conteúdos e tal. E ela lê inglês, então, né, mas ela quer traduzir para o chinês e tal. E aí, nisso... Então, a gente conheceu esse grupo, nós dois conhecemos esse grupo, e no início do ano de 2022, algum deles teve a ideia de nós oferecermos, ou eles pensaram, ou perguntaram para nós se a gente tinha interesse em oferecer encontros online, né? Já que a gente estava no contexto da pandemia. E a gente topou. E a gente fez lá em 2022 uma série de encontros que a gente chamou de encontros de primavera, porque daí seria primavera para eles, né? Isso. Se eu não estou equivocado, foram 4 encontros. Foram 4 encontros. Né? Uma vez por mês. Uma vez por mês, num horário tipo de manhã bem cedo para nós, para eles um horário à noite. Só que era no sábado, no né? Sábado. Que também não era um dia muito... Era um dia bom, mas... Né? Isso do fuso horário é uma coisinha que... É uma coisa complicada, né? Até nas reuniões, né? A gente tá sempre dançando conforme a música. E aí entra o horário americano também, que muda, enfim, então tem todo esse contexto. Isso. E aí a gente preparou um primeiro encontro voltado ao que é o Patchwork, né? Isso. Depois um outro encontro voltado ao crescimento emocional. Isso, fizemos 89. Depois um outro voltado à revisão diária. E o quarto, acho que foi um fechamento, uma coisa assim, né? Tipo uma avaliação, né, do que a gente tinha feito. E o que a gente reparou foi que as pessoas não eram as mesmas, né? Muito embora era bem difícil da gente saber,
porque nos encontros online, diferente dos nossos encontros que a gente faz aqui no Brasil, as pessoas não deixam o vídeo aberto, né? Não, ninguém deixava vídeo aberto e os nomes, né, que ficam nas telinhas Só aqueles caracteres... só em chinês. Poucos têm nome, alguns têm nomes É, americanos, né, mas não usavam ali não, não. nessas aulas, né? Foi difícil para a gente Então, para saber quem saber, estava, né? Se eram as mesmas é, pessoas. Parece, pelo que eu entendi ali depois, que algumas pessoas seguiram, né? Inclusive que estavam aham, presencialmente é, agora, é, mas não todas. é. Não, era um grupo bem Bem e heterogêneo, bem assim, né? heterogêneo, de pessoas que não entendiam muito. Aham, Mas uma das coisas que me chamou muita atenção, porque foi nesse ano, em 22, que eu fiz o WeChat, né, que é aham. o aplicativo, porque eles não têm WhatsApp lá na China, Nem Facebook, nem nem Instagram, nem Facebook, YouTube. nada de Google, né? E aí a gente então foi se adaptando, o Zoom funcionava Aham, legal, mas o WeChat, que é o que eles têm, que na verdade é um aplicativo que junta tudo, né? É o WhatsApp, é Instagram, é Facebook, uhum, tudo. Inclusive Uber, né? Eles aham. tudo usam ali o WeChat. Banco, é bem Pagamentos, interessante. tudo. É. E aí eu baixei o WeChat e entrei nesse grupo de trocas e eu tive respostas incríveis, assim, Uhum, o nosso primeiro encontro, uhum, de pessoas muito tocadas já, desde, assim, de se sentir batendo no coração da terra junto. Foi bem uhum, bonito, que a gente fez uma meditação inicial. aham, Então foi bem tocante, né. Quem estava lá e ficou, foram pessoas que foram bem tocadas, né, é. nesse trabalho especial. E me chamou a atenção, assim, quando a gente estava preparando, que a tradutora, ela trouxe que os chineses têm dificuldade de nomear as emoções, Uhum. né? Eles sentem, mas eles têm dificuldade, inclusive, de sentir, De né? reconhecer, né. De reconhecer o que estão sentindo. E nesse primeiro encontro, as manifestações que a gente teve foram de pessoas dizendo como estavam se sentindo. Isso me chamou a atenção. Exatamente. E receber essa mensagem, Aham, assim, falando de coração mesmo, de emoção, de que se sentiu tocada nessa distância toda, né, aham, física, inclusive, foi. foi bem forte, né, foi um espaço. Tem alguma coisa bem importante mesmo É. aí, né. Então, aí a gente teve esses encontros de primavera Em 22, em 22 e também vislumbramos fazer encontros de outono. isso. Perguntamos se haveria adesão e tal. A princípio não houve. E a Ângela, que é a tradutora, decidiu que lá no WeChat também eles têm grupos de estudo, grupos de não de estudo, grupos de reading groups, De né, leitura. grupos de leitura, de livros variados. E aí ela sugeriu então e se disponibilizou a fazer um livro, um grupo de leitura das palestras do Patrick, É, né, e foi mais ou menos isso que ela fez em 23. foi, No primeiro semestre, eu acho, um pouquinho depois, foi. assim, né, no meio. Aham, E aí, a gente e nós seguimos o time, né, a equipe seguiu fazendo reuniões mensais, quinzenais em algumas épocas, né. é, A é. gente chegou a fazer mais. Bastante tempo, quinzenais, inclusive. Sim, fizemos. E aí é verdade, foi bastante quinzenais. E aí a gente auxiliava muito ela nesse processo, Aham, dava dicas, falava, mandava um áudio falando de alguma coisa, mas ela começou a perceber que as pessoas que ela não podia mais ajudar. A uhum, partir de um momento que porque começa a fazer as leituras, começa a claro. entrar em processo, né. Aham, Vai desenrolando, as coisas vão soltando, as emoções soltando, e ela começou a perceber que não estava mais dando conta, né, sim, dos sim, processos das pessoas. E aí a gente então você precisa ser helper, sim. né, tá na hora de você. E aí ela, apaixonadíssima É. pelo caminho, topou. E aí então, conta aí, começou a nascer a construção. É, porque daí deste anseio, porque eu acredito, assim, que tem muito anseio dela, Muito, né. muito, muito. Então desse anseio dela, ela nos perguntou, assim, o que precisaria, vamos dizer, para ela ser helper, né. E como eu tinha contado no episódio anterior, o programa Petro de Transformação Pessoal, ele tem uma duração de mais ou menos uns 10 anos.
Porque é um período onde tu vai olhar para ti Uhum. e depois tu vai oferecer esse conteúdo para outras pessoas, seja no formato de grupos ou seja em atendimentos individuais. E que eu gosto muito de comparar com a psicanálise, porque a psicanálise, a pessoa faz primeiro a psicanálise para ela e depois, se ela tiver interesse, ela faz um curso, um aprofundamento que é para ela virar um psicanalista, né? E no Petor, que a gente tem esses 10 anos de aprofundamento, que é um aprofundamento pessoal, né? Tu vai trabalhar as tuas coisas e depois tu vai decidir se tu queres levar essas coisas para outras pessoas. Tem algumas pessoas que não têm esse interesse, né? Então, a partir dessa explicação, naquele momento, a única forma de ela fazer isso seria ela ir para um lugar que tenha um programa, né? Exatamente. Então, por exemplo, mais próximo dela já houve programa no Japão, Sim, coordenado pelo Brian, Brian. e também nos Estados Unidos, né? Não teria um outro lugar mais próximo. Eu não sei se a Austrália é próximo. Acho que não, né? Acho que não. Acho Mas, que é mais embaixo. né? Né? Mas na Austrália só tem pessoas que trabalham com grupo, mas não tem turmas, né? Formação, treinamento, né? Teria que ter. No Japão tem, ou teve, né? Não sei dizer agora. Se ainda tem. Se ainda tem. E seria os Estados Unidos, né? Sim. Ou Europa, né? Em algum que lugar. também não tem muito, né? Não, acho que Portugal começou a ter mais agora, né? Em Barcelona, eu lembro que tinha uma época que teve Mas alguém, não mas não turmas. turma de treinamento. Não é bem difícil de Workshops ter mesmo, turmas de treinamento por conta desse período, desses 10 anos. E né? o Brasil hoje, isso a gente tem que lembrar de falar, né? Que é hoje o país que mais tem formações e gente trabalhando com o Patrick, né? E interessados também, Exato, né? Tem bastante gente interessada. É uma abundância. Porque não é só aqui, né? Brasil inteiro, nós somos 10, Sim, 10 regionais. É bastante brasileiro aí nesse caminho. E nisso, então, ela disse, então não tem como fazer, né? Porque teria que viajar para esses países e tal. Sim. E aí ela perguntou, tá, e se eu fizer aqui, se eu conseguir pessoas que queiram fazer aqui? Disse, bom, isso tem que ter um início, né? Sim. Tem que ter um início das pessoas começarem a estudar, que não seria esses reading groups, né? Seria mais um study groups, né? E mais aprofundados, né? Isso. Que daí não poderia ser conduzido por ela também. Então tem. Que teria esse pré-requisito que a gente precisa para entrar no treinamento mesmo, né? Ela não poderia conduzir um grupo de estudos, não sendo nenhuma facilitadora e nenhuma helper. Isso. E aí ela sugeriu fazer alguma coisa lá, né? E como fazer isso lá, né? Porque 2023 ainda tinha restrições sanitárias. Sim. Teve uma época do ano, até o meio do ano, assim, não podia, né? E aí acabou não dando tempo de organizar para ir em 23, né? Então tinha essa restrição ainda da pandemia. É verdade. Eu acredito que aqui no Brasil essas restrições começaram a cair por volta de 23, né? Início do ano, talvez. Mas aqui lá foi bem pesado, né? Foi. Bem As restrições foram bem... E começou a voltar um pouquinho de Covid, daí eles já fechavam tudo de novo. Ficou bastante tempo. Eu acho que aqui fechado. A gente teve isso, tipo, 2020 com certeza, 21. 20 e 21 foram os anos piores, mais pesados assim, de não nós, ter né? nada presencial, né? E aí, 22, eu acho que começaram algumas coisas presenciais. Sim. A tua formatura foi final de 21. Isso, já foi ali que começou a dar uma liberada maior. E a tua maior. formatura foi presencial, né? Foi presencial. Foi o último módulo presencial que a gente Porque daí fez. a gente já tinha sido vacinado sim. e tal. Eu acho que 22 começou a melhorar. Para nós aqui, sim. Né? Já abriu. Inclusive, um desses encontros, eu lembro que eu estava lá, em 22, eu estava no Rio Grande do Sul, no encontro da associação presencial, naquele retiro em Viamão. Lá na Divina Providência? Pode ser. Eu dei o de lá. Tu estava, acho que em Porto Alegre, e eu estava lá. Pode ser. Então, a gente já estava num modo mais num contexto, e eles normalizado. Ainda não, né? Eles não ainda. Então, na ocasião, vamos dizer, a gente recebeu isso como um anseio, né? E não como um projeto. Foi mais uma ideia, um sonho. Isso.
E ficou assim até final de 2023, quando essas barreiras sanitárias começaram a ser amenizadas, vamos dizer assim, e a gente começou a ver como fazer isso, né? Porque Isso. Viabilizar, né? viabilizar de várias formas, né? Sim. Porque é do outro lado do mundo, né? Porque por mais que seja um trabalho voluntário, alguém tem que pagar isso, né? Isso. Quem é que vai também, pagar? lembrando que também todo esse tempo trabalho voluntário, Sim, né? sim. Tudo nessa linha que a gente faz com o Patrick, né? De levar, vamos De dizer, levar, né? expandir, Mas doar. alguém tem que pagar, né? Sim, Tem que pagar a passagem sim, aérea, tem que pagar a sim, hospedagem. E aí sim. nisso entra essa pessoa que mora na Califórnia, né? Como uma possibilidade de fazer parcerias, vamos dizer assim. Entraram doações também, né? Como patrocínios, assim, né? Que Como pudessem. patrocínio. E a gente começou a montar um orçamento, vamos dizer assim, muito enxuto, vamos dizer assim, O mais muito, sequinho possível. né, muito franciscano, vamos dizer assim, Isso. que De viabilizasse custos, né? de custos, né? De cobrir custos. Cobrir custos. Só. E aí isso começou a se possibilitar até que a gente viu um período que seria um período adequado para eles, que é um feriado prolongado que eles têm. Da semana toda, né? Inclusive o clima, né? Era uma coisa que a gente precisava também prever, porque ou é muito frio ou é muito quente, né? Lá. As estações são bem marcadas. Então, que fosse ali num... E aí a gente definiu, então, o início de outubro como sendo essa possibilidade. E começamos a construir, então, o que seria, né? Então, a princípio, seriam 2 workshops. Um em Pequim, o outro em Shandong, se eu não me engano. Né? Porque tem várias Shan, né? Shandong, Shen, né? Me São parece que várias era províncias. Shandong, né? Era, porque a outra era Shandong. Que não era nessa. Para que essa tradutora pudesse convidar pessoas, né? Aí ela convidou, a turma de Pequim fechou, e a dessa outra cidade, até o momento que a gente estava já pronto para viajar, ela disse que não tinha como, a gente cancelou. Então, a princípio, a gente só faria né? De Pequim, 3 dias, né? De 3 dias. Um workshop de 3 dias. E aí, chegando lá, vamos dizer assim, da minha experiência, que eu acreditava que eu ia encontrar pessoas frias, pessoas distantes. Um ponto interessante é que eles não têm nenhum toque físico. Sim. Então, não tem nem aperto de mão, né? E o que eu encontrei lá foram pessoas muito hospitaleiras, muito receptivas ao novo. Por ser um país também que é uma ditadura, por ser um regime comunista, eu também tinha uma série de crenças do que eu poderia encontrar lá. Daqui a pouco, por exemplo, a gente tinha sido advertido pela tradutora que a gente não deveria usar a palavra Deus, por ser uma palavra muito ocidental na concepção que ela estava trazendo, né? Aí eu disse, mas a maioria das palestras do Peter começa com trago bênçãos de Deus. Sim. Se começa assim ou finaliza com isso, aí ela disse, troca por espírito. Isso. Tá, ok. Isso lá desde o online, né? Desde a gente online, já fazendo todo um jogo de cintura para não trazer, né? Então eu imaginava assim que eu fosse ter que lidar com coisas que são desconhecidas para mim, né? Sim. E outro ponto era a comida, né? Porque a comida, os restaurantes chineses que eu conheço são restaurantes chineses de Porto Alegre. Sim. Tudo uma gordureba braba. E meio Brasil, eu acho, né? E tudo um bifezão nojento, uma coisa assim. Comi várias vezes, mas não é uma comida que eu Você fala, curto. quero todo dia. Não, até gosto bastante daquele rolinho primavera, aquele frango a xadrez, aquele arroz com ovo. Gosto bastante disso, mas não naquele contexto assim de buffet todo e tal, aquela gordureba toda.
E também as outras coisas que eu ouvia falar aqui, de que eles comem cachorro, que eles comem grilo, Isso. que eles comem barata. Ai! E aí, numa das reuniões online, eu não sabia como perguntar, porque tem essa diferença cultural muito grande, né? Sim, sim. E aí eu acho que eu fui, assim, muito... Foi bem objetivo. Mas de uma forma delicada, né? Sim, mas foi bom. Eu Muito disse, bom. olha, eu não conheço a tua cultura, tu não conheces a minha, tá me perguntando para aquela que mora na China, né? Eu queria te perguntar sobre alimentação, porque o que chega aqui no Brasil é uma comida que é gordurosa, que eu não gosto, é que vocês comem cachorro, barata e grilo. Grilos. Isto é E eu já verdade? estava bem afim de comer um grilinho. Isto é verdade? Aí ela disse, olha, Alexandre, é verdade, mas assim, num contexto mais rural. Sim. Porque a China ela é muito grande, Muito, né? Muito grande. E até assim, do que eu pude perceber, eu consigo entender esse contexto rural que ela refere, porque a família da minha mãe é de uma cidade pequena do Rio Grande do Sul chamada Guaporé. E Guaporé, ela até hoje tem uns 30 mil habitantes, eu acho, é uma cidade bem pequena. Ela tem colônias. Tá. E são colônias italianas, né? Então é muito comum a gente dizer assim, eu vou lá na colônia do fulano comprar queijo, né? Cada colônia tem um... Isso. E aquele colono produz queijo, tem uma vaca e tal. Tá. Então são contextos muito agrícolas e são contextos de muita restrição. Sim. Porque hoje tu fala sobre o agro, agricultura no Brasil, é uma coisa bilionária. Mas é um bilionário de um contexto que envolve esses colonos. Sim. E quando tu chega lá, que às vezes é uma fazenda que esse colono faz o queijo dele. Mas tem muita restrição de dinheiro, tem muita restrição para quem vive na terra, né? Exato. Até um português mal falado, às vezes são pessoas que não têm nem instrução, enfim. Sim. Então, eu consigo entender que esse contexto que ela falou, rural, da China, deve ser um contexto que nem a gente tem aqui. E foi bem isso que ela disse. Então, no contexto rural, às vezes a pessoa tem que comer cachorro. Sim, porque não tem outra possibilidade, né? Às vezes tem que comer barata. Às vezes tem que comer grilo. Sim. E como tem cidades grandes, por exemplo, Pequim tem 20 milhões de habitantes. Não, é incrível. A nossa maior cidade aqui no Brasil é São Paulo, com 10 milhões. Então, seriam 2 São Paulo juntas, e São Paulo já é uma enorme, né? Então, ela disse, no contexto de uma cidade de 20 milhões de habitantes, só vai comer cachorro, grilo e barata quem quiser. Sim. Se tu não queres, tu não vai comer. E uma das coisas, e bem interessante ainda dentro disso, é que a história de que não tem gente que não tem casa, por exemplo, né? Todo mundo tem uma casa lá. Então, se quiser fazer esse movimento, vai ter a possibilidade. Mas existe acolhimento para todo mundo. Sim, sem dúvida. Mesmo sendo muito simples em muitos momentos, mas não tem gente morando na rua em Pequim, por exemplo. Exato. Né? E a gente perguntou para ela, né? Isso. E me pareceu, quando a gente perguntou, que ela nem entendeu direito a pergunta, né? Porque ela disse, como assim uma pessoa morar na rua? Como assim uma pessoa sem casa? Não, porque daí é isso, né? Uma cultura que, se a pessoa sai da sua cidade para Pequim e ela não consegue, o governo ditador e comunista, ele chega para ela e diz o seguinte, tu não está conseguindo viver em Pequim, da onde tu está vindo? Eu venho lá da cidade X. Tu vai voltar para tua cidade. Não, mas eu não quero voltar. Tu vai voltar. Tu não tem escolha por causa da ditadura e do comunismo. Sim. Aqui no Brasil, ninguém faz isso. A pessoa chega ali para esse morador... Ninguém sabe, né? Não, chega ali para o morador, oferece um abrigo. Sim. E ele, inclusive, pode dizer, eu não quero ir para o abrigo, porque eu tenho um cachorro, porque não pode beber, porque não sei o quê. Então, é uma cultura totalmente diferente e eles foram muito receptivos à nossa cultura. Com todas essas diferenças, né? Sim. E isso que você traz é bem
polêmico até, né? Sim, Porque é uma forma de proteção e de cuidado com todo mundo, sim, né? E que acaba também sendo uma repressão por sim. outro lado, né? De Então, liberdade, né? então, porque não é para fazer do jeito que o governo quer, né? Não. E até em relação à casa, que tu disseste, todo mundo tem uma casa, Isso. poderia se pensar, bom, é regime comunista, todo mundo tem, né? Uhum. Não. Não. É o contexto familiar. E eu acredito que a cultura chinesa ela é muito pautada na família e na natureza. Porque a gente Tá. também teve uma aula Exatamente. Uma aula de chinês. de Fomos fazer uma aula alfabetização de que foi alfabetização. maravilhosa, né? Foi muito Onde a gente legal. aprendeu, são 5.000 caracteres. A gente aprendeu o quê? 500. Não, nós aprendemos acho que 3, né? Não, 3, mas que a partir dos 3 poderíamos fazer 500. Isso. Eles falam, né? Não sei, eu É. só aprendi a fazer 1 e olhe lá. Mas E o professor que nos deu aula, um monge, e ele dizia assim, escrevia e eu pude ter a sensação de ser analfabeto ali. sim. Porque um dia eu fui analfabeto, né, Fábio? Uhum. Mas eu não me lembro mais como é Sim. que era, né? Passou. Aquele quadro verde, cheio de caracteres de giz branco, e que eu não entendia nada daqueles caracteres. E ele apagou todo o quadro, né? Desenhou um caractere e perguntou, o que vocês estão vendo? Sim. E a gente disse, por exemplo, um rio. Que eram uns Duas assim, minhoquinhas. Ah, um rio. Tá, agora se eu colocar tal coisa, o que vocês estão vendo? E aquilo ali foi indo e ele disse, a alfabetização, ela começa a partir do que a pessoa está enxergando. Isso. Dos elementos da natureza que fazem parte da vida da pessoa. Todos os caracteres são baseados nos elementos da natureza, né? Muito e quando bonito. a gente é alfabetizado aqui no Brasil, a letra A, 3 pauzinhos, isso aqui é o A. Pronto. A letra B, um pauzinho e duas bolinhas, esse é o B. Pode ser que até um dia tenham vindo de elementos da natureza, que se a gente pensar assim, vieram de um alfabeto latim, esse alfabeto latim deve ter sido inspirado em coisas da natureza, mas se perdeu. Mas o que chega pra gente é muito porque se perdeu, mecânico, né? Se perdeu. E eles não, eles mantêm isso. E para mim foi como se fosse uma aula de arte. Sim. Inclusive porque depois a gente foi fazer a pintura, né? A gente desenhou os caracteres com tinta, com pincel, com papel, como se fosse uma aula de arte. Foi muito legal. Esse momento foi bem especial, né? E até é interessante referir que os 500 caracteres são no ensino fundamental. Isso, cada etapa de vida se aprende. No ensino médio, outros 2.500 caracteres. E no ensino superior, outros 2.500 caracteres. Ou seja, tu só vai ser completamente letrado depois que tu terminares a faculdade. Isso é impressionante. Muito interessante, né? Aqui muito no primeiro ano tu já sai alfabetizado e se considera letrado. Muito interessante. Já ganhamos um livro, né? Que está lá. Tem todos, porque é interessante. De alfabetização. De alfabetização, porque tem os caracteres e tem a pronúncia embaixo, né? Então você consegue até olhar e ler, mas o que aquilo significa, quem sabe? Disseram eles que em 1 ano a gente aprenderia a falar chinês. Como uma criancinha. Né? Eu mesmo como uma criancinha fiquei eu tenho dúvidas em dúvidas. Teria que ter aulas regulares. E é muito interessante, né, Ale, que a gente falava em inglês e éramos traduzidos em chinês e sempre demorava muito, né? Então, tem toda uma explicação na tradução, o que para mim, também foi a primeira vez que fui traduzida, né? Sim. Nos online, na verdade, foi a primeira vez que a gente foi traduzido, mas tá lá falando uma outra língua que não é a nossa e ser traduzido numa terceira língua também foi uma super experiência, né? Foi bem diferente e como a língua é muito, ela é muito mais, eu vou falar completa, mas porque a sensação que eu tenho é que ela dá uma visualização para as pessoas, assim, né? Uma compreensão mais cheinha, assim, essa sensação que eu tenho. E como o nosso idioma, ele define a nossa cultura também, né? Então, se a gente pensar no nosso idioma português aqui, o quanto ele tem uma sonoridade
que tem a ver com a nossa cultura Exato, do samba, exato. da bossa nova, Uma talvez até música do mesmo, funk, né? né? É uma música. E eles da mesma forma. Então, define a cultura deles, quem eles são, o idioma deles, né? Isso. E no workshop deu para perceber o quanto tinha essa abertura também Uhum. para conteúdos que tinha pessoas ali que nunca tinham ouvido falar. E foram chamadas um dia antes, né? Foi lançado, então o workshop foi divulgado para algumas pessoas que fizeram suas inscrições antecipadamente e ficou lá divulgado. Teve um casal de irmãos que ouviram falar um dia antes, se sentiram totalmente Aham, conectados e foram, sem nunca ter sabido nada de nada, Patrick, nada. E se né? entregaram, né? Totalmente. E ela dizia, né? Como é que eu faço para ser A mesma coisa, como é que né? eu faço para ser isso aí que vocês Para ser são? helper, a mesma pergunta que a tradutora fez, né? Exatamente. Super conectada, É. muito legal. E aí, então, a gente ficou 3 dias trabalhando com esse povo. O Brian trabalhou, eu também trabalhei, dei aula, e o Ale também. Então, foi Aham. dividido entre nós 3. É isso, cada dia um deu Um aula. deu aula e trabalhamos e demos um grande desafio, porque tinha gente que não sabia nada, e tinha Uhum. gente daqueles grupos de leitura, e acho que a Diana, eu acho, que estava lá nos grupos online, uma das poucas que Pode estava ser. lá. Ela e mais Talvez a alguma, única. eu acho. É. Aquela que pegou a gente no aeroporto, que eu esqueci o nome, A a Carol. Carol. Isso. Acho que Aham. as 2 eram as mais antigas ali no Aham, estudo, pode né. ser. Mas as outras pessoas, então, uns chegadinhos agora e outros com pouco conhecimento. Um jovenzinho de 19 anos, né, foi Um Yurizinho. um Yurizinho bem fofo. Foi muito muito especial, então, e Aham. aí, além de tudo, esse povo quis um 4º dia, né, Uhum. quiseram mais, acharam pouco o trabalho que a gente fez, então demos mais um dia e ainda mais uma palhinha de liderança para um outro grupo de pessoas que não estavam nesse primeiro, né? Pessoas outras, familiares, amigos. É, porque ela ficou sabendo que a gente tinha cancelado o outro workshop, Exato. perguntou se a gente tinha disponibilidade, a gente disse que sim, Isso. e aí ela convidou essas outras pessoas para mais um dia. Isso. E ainda fizemos vários atendimentos individuais, né? Também, Trabalhamos também. bastante com as pessoas que estavam e esses atendimentos individuais, basicamente de pessoas que querem seguir o caminho, né? É. Então, a gente notou muita entrega É. e aquela uma das alunas que tocava aquele piano incrível, de Lindo, repente, né? no meio dos intervalos, ela começava a tocar um piano, assim, inacreditável, E se eu né? não me engano, é a única música que ela toca, né? É a única que E ela é uma música que ela compôs. compôs e é Um linda a dia música. veio aquela música e ela toca emocionada e toca as nossas almas. É, E foi lindo, né? foi lindo. Foi bem, assim, essa história do toque que eles não têm, quando foram percebendo e vendo que nós, principalmente nós 2, bem brasileirinhos, né? Aham. Que gostamos de um abraço, de um beijo. Meu Deus! E aí, então, eram abraços e beijos e carinhos É. e foi muito amoroso, né? É, Ah, e para mim um exemplo assim da transformação que foi esse trabalho para eles foi que a tradutora tinha uma prima que não falava nada de inglês e estava ali fazendo workshop, né? E aí quando a gente chegou lá no local do workshop, a tradutora nos apresentou a prima e a tradutora, quando nos pegou no aeroporto, ela veio e nos abraçou, né? Porque ela sim, estava afim disso, louca né? de vontade. Mas aí, quando ela apresentou a prima, eu perguntei se dava para abraçar, e a prima ficou, tipo, numa posição de sentido, assim, não mexeu nem os olhos, nem a cabeça, não disse nem sim, nem não. E a tradutora disse, acho melhor não. Tá, ok, né? E aí, ao longo ela fez todo o workshop, ficou com a gente o tempo todo, até a gente ir embora, né? E aí, no último dia, quando a gente estava indo embora, com as malas e tudo, ela chega com o celular e com uma pergunta em inglês: posso te abraçar? E aí eu disse, claro, daí cheguei perto dela assim e abracei quase sem encostar assim nela, né? E ela chorava e tremia.
Até que as mãozinhas dela levantaram assim, só tocaram assim na minha cintura, né? Muito, Aquilo para mim foi muito tocante. muito especial. O quanto que ela teve que vencer barreiras importantes. E uma mulher casada, com filhos e tudo, dona de um negócio. Né? Ou seja, o quanto essa cultura, ela, que a gente acredita que tem essa repressão, né? E eu digo acredito porque eu tenho dúvida hoje como que é feito isso, né? Porque se é tudo pautado na família, será que isso já não começa? Porque eles disseram que nem os familiares se abraçam, né? Tive muitos depoimentos desses. E até depoimentos em relação à figura do homem, né? Sim. Que o homem numa família, todos vão fazer Trabalhar esforços para que esse homem esse tenha a filho, sua homem, casa e se independize. Isso. Então, se tem um homem e 4 mulheres, essas 4 mulheres vão trabalhar para ele. Isso é algo que elas nem questionam. Né? As que estavam ali, acho que chegam a questionar, mas num grandão de mulheres não questionam, né? É da cultura mesmo. É da cultura, que é uma cultura familiar milenar, Exatamente. Né? Milenar. Exatamente. E eu acredito que todo esse contexto desse regime comunista e desta ditadura, né? Porque, por exemplo, eles não podem sair do país sem uma autorização expressa. Diferente de nós brasileiros, por exemplo, se eu quero ir para os Estados Unidos, eu preciso ter um visto para os Estados Unidos, Sim. que pode ser negado. Mas o meu país me permite ir para os Estados Unidos. Isso. E lá na China o país não permite que tu saia. Né? Então é uma ditadura muito... E todo esse contexto que tu referiste antes, de não ter WhatsApp, de não ter Google, Facebook, Instagram, YouTube... Vem disso, né? Toda a internet ela é controlada pelo governo. Esse WeChat provavelmente é todo controlado, né? Com certeza. Passe todo ele pelo governo. Com certeza. Então, isso é possível porque a sociedade aceita, né? Claro, se a gente pensar que o regime comunista, se eu não me engano, começou na década de 50, depois teve aqueles episódios daquela... Praça da Paz, lá e tudo com aqueles tanques de guerra e tudo, né? Eu acredito que houve toda uma forma violenta para tornar possível hoje eles viverem nesse regime e de uma maneira também capitalista, né? Porque o mercado deles é capitalista. Então, é muito interessante isso, né? Porque é o comunismo mais capitalista que eu já vi. Sem dúvida. E eles estão presentes no mundo inteiro. Muito, muito. Até o globalismo. E até a cidade, né? Pequim respira muito isso, né? É uma cidade com lojas enormes de grandes marcas. E é muito interessante isso, né? Que são várias avenidas lindas, meio São Paulo, assim, Nova York, e de repente vielas pequenininhas, cheio de casinha, com meio... tipo um cortiço, tipo cortiços mesmo, e muita gente ali morando em todas as... A gente ficou bem no centro, né, de Pequim. Então, ali no centrão é bem isso. Tipo São Paulo mesmo. Achei bem parecido, assim, essas discrepâncias, né, de moradias, inclusive. Mas eu fiquei muito surpresa com essa grandiosidade. E outra coisa que me surpreendeu, grandiosidade da cidade e a loucura do trânsito, né? Isso me deixou também muito... Só dão uma buzinada e vão, né? Mão na buzina e vai, né? Motinho, bicicleta. Mas interessante que não tem poluição, né? Isso. Porque a maioria é elétrico. Tudo elétrico. Então, é uma cidade limpa. Inclusive no chão, né? Sempre alguém varrendo, limpando. Sempre limpando. Isso foi muito, muito interessante mesmo de conhecer Pequim. Então, já falamos bastante, né? Tem muito mais para falar ainda. Mas nós vamos dar uma paradinha agora aqui para fechar essa introdução. E aí, daqui a pouquinho, a gente vai começar a falar sobre os fatos ricos, emocionantes, engraçados que a gente viveu lá. Até já!